noite. Boa noite. Verificando através do livro de presença que a quórum, declaro aberta a sessão. Lembrando a todos que dela participam que o nosso regimento interno prevê no artigo 74 o uso da imagem para os fins relativos a este ato solene. Convido o vereador Juninho para fazer a leitura bíblica. Boa noite a todos. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. A força do reino. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Palavra do Senhor. Em apreciação, as atas das sessões realizadas no dia 16 de dezembro de 2025. Não havendo restrições, declaro as atas aprovadas. Dando início à sessão, convido o primeiro secretário, vereador Luiz Gomes da Costa Júnior, para fazer a leitura do expediente e demais correspondências. Expediente do dia. Poder Legislativo Municipal, projeto de lei número 1, de 2/2/2026. Autor, mesa diretora. Súmula. Implementa a revisão de vencimentos dos empregados públicos efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Mensagem de encaminhamento. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Amazonas, por meio da presente, apresenta para análise e apreciação do colendo plenário desta Casa de Leis o projeto de lei número 1, de 2 de fevereiro de 2026, que implementa a revisão de vencimentos dos empregados públicos efetivos e comissionados do Poder Legislativo do município, conforme texto inicialmente apresentado, seguido da necessária justificativa. Gabinete da Presidência, em 2 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente. Justificativa. O presente projeto, ora apresentado pela mesa executiva, objetiva a implantação das perdas salariais ocorridas no último ano, sofrida pelos empregados públicos dessa Casa de Leis. E, não obstante, a estabilidade econômica alcançada nos últimos anos, especialmente após 1994, está consagrada na Carta Política de 1988, a possibilidade de reposição anual dos vencimentos de todos os empregados e funcionários públicos. A partir desta lógica, a Constituição da República Federativa do Brasil, por intermédio da inserção feita pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, assegurou a revisão anual de vencimentos, conforme se extrair da redação do seu artigo 37, inciso 10º. Nesta lógica, a revisão anual deve ser geral e na mesma data para todos os servidores, o que representa a aplicação do índice inflacionário oficial medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que em 2025 foi de 4,26%. Somando-se esse percentual e a título de ganho real, também incidirá a inflação de 2,74%, totalizando 7% do acréscimo nos vencimentos dos empregados públicos do Poder Legislativo. Somando-se a esse percentual e a título de revisão de vencimentos, também será conferida a importância de 10% dos valores dos servidores comissionados. Além da revisão geral inflacionária, também está sendo conferido aos servidores efetivos o pagamento retroativo do anuênio, nos termos da Lei Complementar Federal número 226,
de 12 de janeiro de 2026. Ciente de compreensão deste plenário, aguarde-se que o presente projeto seja aprovado e prossiga em sua tramitação legal, requerendo-se, inicialmente, que seja atribuído o regime de urgência e dispensa das demais formalidades regimentais, para que o assunto possa ser prontamente deliberado para este colegiado. Mesa diretora em 2 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente, Luiz Carlos Chmielowski, vice-presidente, Luiz Gomes da Costa Júnior, primeiro secretário, e Jorge Luiz Moraes, segundo secretário. Requerimento número 1, 2026. Dispensa de pareceres das comissões permanentes. A mesa executiva, atendendo ao contido no artigo 57, parágrafo 6º, a dispensa de parecer poderá ser proposta por qualquer vereador em requerimento escrito e discutido, que deverá ser aprovado pela maioria absoluta dos componentes da Câmara, impondo que a proposição entre em primeiro lugar na ordem do dia da sessão do regimento interno desta Casa de Lei, resolução número 4, de 10 de dezembro de 2011. Requer que seja deferida a dispensa de pareceres ao projeto de lei número 1, de 2 de fevereiro de 2026, que implementa a revisão de vencimento dos empregados públicos efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Porto Amazonas, 3 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente, Luiz Carlos Chmielowski, vice-presidente, Luiz Gomes da Costa Júnior, primeiro secretário, e Jorge Luiz Moraes, segundo secretário. Projeto de lei número 2, de 2 de 2026. Autor, mesa diretora. Súmula. Concede a revisão geral de vencimentos aos agentes políticos do Poder Legislativo e da outras providências. Mensagem de encaminhamento. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Amazonas, por meio da presente, apresenta para análise e apreciação do colendo plenário desta Casa de Leis o projeto de lei número 2, de 2 de fevereiro de 2026, que concede revisão geral de vencimentos para os agentes políticos do Poder Legislativo do município, conforme texto inicialmente apresentado, seguido a necessária justificativa. Gabinete da Presidência, em 2 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente. Justificativa. O presente projeto, ora apresentado pela mesa executiva, objetiva a implantação das perdas salariais ocorridas no último ano, sofridas pelos agentes políticos, vereadores, destas casas de lei. E, não obstante a estabilidade econômica alcançada nos últimos anos, especialmente após 1994, está consagrada a Carta Política de 1988 e a possibilidade de reposição anual dos vencimentos a todos os agentes políticos. A partir desta lógica, a Constituição da República Federativa do Brasil, por intermédio da inserção feita pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, assegurou a revisão anual de vencimentos conforme se extrai da redação do seu artigo 37, inciso 10º. Nesta lógica, a revisão anual deve ser geral e na mesma data para todos os servidores, o que representa a aplicação do índice inflacionário oficial, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que em 2025 foi de 4,26%. Pertinente considerar que a revisão anual de vencimentos sempre ocorre em janeiro de cada ano, tendo em vista que o valor do salário mínimo para o ano posterior é fixado em dezembro do ano anterior, impondo, com isso, a legislação municipal seja adaptada ao contido nas normas federais. Ciente da compreensão deste plenário, aguarde-se que o presente projeto seja aprovado e prosseguida em sua tramitação legal, requerendo-se inicialmente que seja atribuído o regime de urgência e dispensa das demais formalidades regimentais para que o assunto possa ser prontamente liberado por este colegiado. Mesa diretora em 2 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente, Luiz Carlos Chmielowski, vice-presidente, Luiz Gomes da Costa Júnior, primeiro secretário, e Jorge Luiz Moraes, segundo secretário. Requerimento número 2, 2026. Dispensa de pareceres das comissões permanentes.
A mesa executiva, atendendo ao contido no artigo 57, parágrafo 6º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, resolução número 4, de 10 de dezembro de 2011, requer que seja deferida a dispensa de pareceres ao projeto de lei número 2, de 2 de fevereiro de 2026, que concede a revisão geral de vencimento aos agentes políticos do Poder Legislativo e da outras providências. Porto Amazonas, em 3 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente, Luiz Carlos Chmielowski, vice-presidente, Luiz Gomes da Costa Júnior, primeiro secretário, e Jorge Luiz Moraes, segundo secretário. Projeto de lei número 3, de 2 de 2 de 2026. Súmula. Altera emendas impositivas inseridas no orçamento de 2026. Mensagem de encaminhamento. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Amazonas, por meio da presente, apresenta para análise e apreciação do colégio plenário desta Casa de Leis o projeto de lei número 3, de 2 de fevereiro de 2026, que altera a emenda impositiva inserida no orçamento de 2026, seguido de necessária justificativa. Gabinete da Presidência, em 2 de fevereiro de 2026, João Eduardo Cordeiro, presidente. Justificativo. O presente projeto, ora apresentado pela mesa diretora, objetiva a alteração da ação 6 e da ação 13, inseridas no anexo 1º da Lei número 1344, de 17 de dezembro de 2025, que estima receitas e despesas para o exercício fiscal de 2026. Conforme a necessidade, apresenta pelo Departamento de Fomento Agropecuário, optou-se pela substituição do objeto, cuja finalidade atenderá com maior presteza às demandas que lhes são solicitadas. No caso, a substituição de roçadeiras individuais a combustão limitam-se a serviços pontuais e de jardinagem, enquanto o implemento agrícola, com finalidade assemelhada, permite usos mais correlatos às atribuições do referido departamento e dos usuários dos seus serviços, já em relação à inclusão das grades na cozinha comunitária. A intenção é dotar o prédio das 3 encruzilhadas de dispositivos de proteção e segurança. Ciente da compreensão desse plenário, aguarde-se que o presente projeto seja aprovado e prosseguida a sua tramitação legal. Mesa diretora, em 2 de fevereiro de 2026, João Eduardo Cordeiro, presidente, Luiz Carlos Chmielowski, vice-presidente, e Luiz Gomes da Costa Júnior, primeiro secretário, e Jorge Luiz Moraes, segundo secretário. Requerimento no 3 de 2026, dispensa de pareceres da Comissão Permanente. A mesa executiva, atendendo ao contido no artigo 57, parágrafo 6º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, resolução número 4, de 10 de dezembro de 2011, requer que seja deferida a dispensa de pareceres ao projeto de lei número 3, de 2 de fevereiro de 2026, que altera emendas impositivas inseridas no orçamento de 2026. Porto Amazonas, Paraná, 3 de fevereiro de 2026. João Eduardo Cordeiro, presidente, Luiz Carlos Chmielowski, vice-presidente, Luiz Gomes da Costa Júnior, primeiro secretário, e Jorge Luiz Moraes, segundo secretário. Ofício número 33 de 2026. Porto Amazonas, 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho para apreciação projeto de lei que concede a revisão geral anual de vencimentos dos agentes públicos municipais e da outras providências. Outro sim solicita que a matéria seja discutida e apreciada em regime de urgência. Cordialmente, Elias Jucílio Gomes da Costa, prefeito de Porto Amazonas. Mensagem. Porto Amazonas, 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, através do presente, estamos encaminhando a vossas senhorias projeto de lei que concede reajuste aos agentes políticos municipais, efetivos, comissionados e também aqueles que atendem programas específicos da área de saúde e magistério, bem como os agentes honoríferos. Este projeto tem pedido em regime de urgência em função de que é necessária a votação ainda este mês a respectiva publicação da lei para que possamos efetuar os pagamentos aos agentes públicos municipais com valores atualizados, diante da necessidade
de se ajustar os valores percebidos pelos agentes públicos municipais a um índice oficial, acumulado dos últimos 12 meses e índice usado pelo município, IPCA, foi divulgado em janeiro de 2026, além de um percentual que corrija a inflação deflagrada no ano de 2025 e recomponha as perdas salariais. Há necessidade de correção dos valores na tabela básica dos vencimentos. A justificativa que se faz para a apresentação desse projeto está motivada nas seguintes considerações. O Decreto Federal número 12.342, de 30 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir do 1º de janeiro de 2025, muito embora o município não use este como referência para a revisão anual geral, mas, por analogia, nenhum servidor pode ganhar menos que um salário mínimo. A Lei Municipal número 482, de 19 de novembro de 1990, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Executivo Municipal de Porto Amazonas e da outras providências. A Lei Municipal número 507, de 12 de setembro de 1991, que estabelece o nível inicial de salário base mensal dos servidores municipais. Letra D. A Lei Municipal número 542, de 27 de abril de 1993, que cria cargos de provimento em comissão e referências salariais. A Lei Municipal número 848, 2009, abre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Ministério Público Municipal do Porto Amazonas. Letra F. A Lei Municipal número 740, de 17 de novembro de 2025, que dispõe sobre a criação de empregos públicos e da outras providências, e a Lei Municipal 747, de 8 de dezembro de 2005, que cria empregos públicos e da outras providências. A Lei Municipal número 1219, que de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a organização, funcionamento e atuação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Amazonas e fixa os subsídios dos conselheiros tutelares. A Lei Complementar número 19, de 25 de novembro de 2025, que dispõe sobre a criação e a estruturação da Procuradoria Jurídica Geral do município de Porto Amazonas, que o percentual concedido de 4,26% tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, que o percentual concedido de 2,74% trata-se de reajuste para recompor a corrosão inflacionária dos vencimentos, não se tratando de aumento, apenas reposição da inflação, que o salário mínimo pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, súmula número 4 do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, não podendo ser aplicado automaticamente aos servidores públicos municipais ou empregados públicos municipais, que cabe ao município dentro de sua autonomia e a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo local em observância ao princípio de reserva legal e fixação de revisão de reajuste da remuneração do servidor e empregado público. Letra M. Que para a concessão da revisão geral anual RGA não é obrigatório ainda que recomendável a realização de prévio estudo de impacto orçamentário financeiro previsto no artigo 16, artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal por conta da execução prevista no artigo 6º do artigo 17 da mesma Lei de Responsabilidade Federal e tendo em vista que a RGA não representa aumento real, mas recomposição do poder aquisitivo do servidor, não afastando, no entanto, para a sua concessão a obrigatoriedade de programação orçamentária e de observância dos limites de despesas com pessoal. Desta forma, o projeto de lei, que ora se encaminha à Casa de Leis, pretende fixar em percentual a revisão geral anual, RGA, dos padrões de vencimentos dos servidores públicos efetivos, inclusive magistério municipal,
e por comissão, além de abranger os empregados públicos vinculados a programas de governo federal, como o PSF, e também os agentes honoríficos, como forma de preservar o padrão remuneratório, sendo que, para tanto, foi utilizado o percentual de 4,26%, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, e o percentual de 2,74% para recompor a corrosão inflacionária dos vencimentos, não se tratando de aumento, apenas reposição de inflação, somando ao total de 7%. O impacto desta revisão salarial foi devidamente calculado para que a folha de pagamento possa suportar os mesmos, e no momento não há pressão sobre o índice de pessoal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme relatório em anexo. Em razão do exposto, é que requer o presente projeto de lei, analisado e aprovado, pedido o seu processamento em caráter de urgência, conforme a lei e regimento interno dessa Câmara Municipal, com a finalidade de conceder revisão geral anual, conforme os artigos que compõem o projeto de lei de 3 de fevereiro de 2026, edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 2026, Elias Jucílio Gomes da Costa, prefeito de Porto Amazonas. Ofício número 34 de 2026. Porto Amazonas, em 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho para apreciação o projeto de lei que concede a revisão geral anual de subsídios ao prefeito, ao vice-prefeito e aos demais diretores municipais e da outras providências. Outro sim, solicito que a matéria seja discutida e apreciada em regime de urgência. Cordialmente, Elias Jucílio Gomes da Costa, prefeito de Porto Amazonas. Mensagem. Porto Amazonas, 3 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade conceder revisão geral anual aos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos diretores municipais num percentual de 4,26%, apurado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, acumulado no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. A medida encontra amparo no artigo 37, inciso 10º, e artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos agentes públicos de mandato efetivo e secretários municipais, com o objetivo de preservar o valor real dos subsídios, mediante a aplicação do índice oficial que reflita a variação inflacionária do período. Ressalta-se que o percentual ora proposto não se caracteriza como aumento real de remuneração, tampouco implica ganho efetivo acima da inflação, tratando-se exclusivamente de recomposição do poder aquisitivo aferida por índice oficial amplamente utilizado pela administração pública, qual seja o IPCA. A revisão ora proposta observa os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e responsabilidade fiscal, estando as despesas dela decorrentes compatíveis com a programação orçamentária vigente. Desta forma, o projeto de lei visa tão somente assegurar a manutenção do valor real dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, sem configurar o aumento real de remuneração, em estrita observância ao comando constitucional. Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 3 de fevereiro de 2026, Elias Jucílio Gomes da Costa, prefeito de Porto Amazonas. Moção de aplauso número 1º de 2026. De iniciativa do vereador Edson Orchenhesse, com o apoio dos demais vereadores desta Casa de Leis, é concedida a presente moção de aplausos aos policiais civis do 40º Departamento DRP, Palmeira, Paraná,
delegado Rodrigo Oliveira Siqueira, agentes de polícia judiciária Luiz Alexandre Borges, Marcos Aurélio Pedroso, Francisco Carlos Maciel, Júlio César Jacinto, Matheus Pliskevski Gonçalves e Selma Regina Breda Liberato. Justificativo. Registro com elevada estima e reconhecimento a moção de aplausos à valorosa equipe da Polícia Civil de Palmeira, sob a competência, liderança do delegado de polícia Dr. Rodrigo Oliveira Siqueira, pelo trabalho exemplar que vem sendo desenvolvido em prol da segurança pública. A atuação firme, técnica e comprometida da equipe demonstra elevado profissionalismo, dedicação ao serviço público e profundo respeito à legalidade, refletindo diretamente no fortalecimento da confiança da sociedade nas instituições policiais. Destacam-se o espírito de cooperação, a eficiência nas investigações e a postura ética adotada em todas as ações. O comando do Dr. Rodrigo evidencia uma liderança equilibrada, marcada por capacidade técnica e sensibilidade institucional, qualidade que se refletem no desempenho coeso e eficaz de toda a equipe. O trabalho desenvolvido honra a Polícia Civil e contribui de forma significativa para a promoção da justiça e da paz social no município de Porto Amazonas, Paraná. Por esses motivos, é conferida a presente moção de aplauso. Edson Chenieski, João Eduardo Cordeiro e Luiz Gomes da Costa Júnior. Indicações número 1 de 2026. Solicita a implementação de checklist veicular obrigatório para motoristas de veículos oficiais e operadores de máquinas pesadas do município. Justificativo. Indica-se ao Poder Executivo Municipal a implementação de checklist veicular obrigatório, a ser realizado previamente ao uso por todos os motoristas de veículos oficiais da Prefeitura e operadores de máquinas pesadas, com a finalidade de verificar condições de funcionamento, segurança e possíveis falhas ou defeitos, visando aumentar a segurança dos servidores e da população, prevenir acidentes e contribuir para a conservação da frota municipal. O checklist permite a identificação antecipada de falhas mecânicas, reduz custos com manutenção corretiva e assegura maior eficiência e prestação dos serviços públicos. Sala de sessões, em 2 de fevereiro de 2026, Luiz Carlos Chmielowski, vereador. Indicação número 2 de 2026. Solicita a correção dos valores de ressarcimento por deslocamento com base no INPC, conforme a legislação vigente. Justificativo. Indica-se para o Poder Executivo Municipal que sejam corrigidos os valores dos ressarcimento relativo aos deslocamentos, considerando que a última atualização ocorreu em maio de 2024, procedendo-se à aplicação da correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, referente ao período de junho de 2024 a janeiro de 2026, nos termos do que dispõe a Lei nº 1140, de 22 de abril de 2021. A presente indicação tem por finalidade assegurar a atualização monetária dos valores de ressarcimento, de modo a preservar seu poder aquisitivo frente à inflação acumulada no período, evitando prejuízos aos servidores que utilizam recursos próprios para o desempenho de suas atividades. A correção pelo INPC encontra-se amparo na legislação municipal vigente e garante o cumprimento do princípio da legalidade, bem como maior justiça e equilíbrio de indenização das despesas com deslocamento, contribuindo para a adequada execução dos serviços públicos. Luiz Carlos Chmielowski, sala de sessões, em 2 de fevereiro de 2026, Luiz Carlos Chmielowski, vereador. Indicação número 3 de 2026. Solicita o pagamento de anuênio retroativo aos servidores municipais conforme a legislação federal. Justificativo.
Indique-se ao Poder Executivo Municipal que seja efetuado o pagamento do anuênio retroativo aos servidores municipais em conformidade com a previsão contida na Lei Complementar Federal nº 226, de 12 de janeiro de 2026. A presente indicação visa garantir o cumprimento da legislação vigente, assegurando aos servidores municipais o direito do anuênio com o devido pagamento retroativo, como forma de valorização do serviço público e respeito dos direitos adquiridos. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2026, Luiz Carlos Chmielowski, vereador. Indicação número 4 de 2026. Solicita reparo na pavimentação asfáltica da rua 15 de novembro, em frente ao supermercado Coral. Justificativo. Indica que sejam realizados reparos na pavimentação asfáltica da rua 15 de novembro, especificamente em frente ao supermercado Coral, tendo em vista as más condições do local. A presente indicação tem por finalidade melhorar as condições de tráfego e segurança dos motoristas e pedestres, uma vez que a pavimentação apresenta desgastes que comprometem a mobilidade urbana e podem ocasionar danos aos veículos e riscos e acidentes. A realização de reparos contribuirá para a conservação da via pública, o ordenamento do trânsito e a qualidade de vida da população que utiliza diariamente o referido trecho. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2026, Luiz Carlos Chmielowski, vereador. Indicação número 5 de 2026. Solicita que sejam adquiridas cadeirinhas de segurança infantil e bebês conforto para a utilização nos veículos dos serviços do Conselho Tutelar deste município. Justificativo. A presente indicação tem por objetivo garantir a segurança e a integridade física de crianças e bebês transportados pelos veículos do Conselho Tutelar, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e com as normas de proteção à infância previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar realiza atendimentos que muitas vezes exigem o deslocamento imediato de crianças em situação de vulnerabilidade, sendo imprescindível que o transporte ocorra de forma segura, adequada e legal. A ausência de cadeirinhas e bebês conforto expõe os menores a menores riscos e dificuldade do cumprimento das atribuições do órgão. Diante do exposto, solicitamos atenção especial do Poder Municipal para o atendimento dessas demandas, que representa uma medida simples, porém essencial, para a proteção da vida e a dignidade das crianças atendidas no Conselho Tutelar. Sala de Sessões, 2 de fevereiro de 2026, Edson Orchenhesque, vereador. Era o que continha o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Após a leitura do expediente, deixo a primeira palavra livre para assuntos referentes à matéria. A palavra está livre, senhores. Gostaria de fazer uso, presidente. Fique à vontade, vereador. Primeiramente, quero desejar uma boa noite aos nobres pares, né? Estamos retornando aí mais um ano de atividade aí. Pedimos aí a Deus que nos abençoe, que nós possamos estar aqui aprovando uns projetos de grande valia aí para o nosso município e para a nossa população. Também quero desejar uma boa noite às pessoas que nos assistem via YouTube. Quero falar referente às minhas indicações que eu solicitei. Primeiro aqui, a indicação deste ano, né, de número 1, 2026, referente, pedindo-se que se faça um checklist dos veículos, né. Isso vai muito ajudar ali na parte da própria manutenção dos veículos, e vendo assim que a hora que necessitar que seja levado um veículo até a oficina, um caminhão, um veículo pequeno, ou mesmo uma máquina pesada, né, que seja feito um checklist pelo operador da máquina ou o motorista desse caminhão, desse carro pequeno, e esse checklist
ele seja apresentado ao chefe do seu setor competente, né? Seja lá o chefe de transporte ou seja ao chefe de obras. Então, mediante esse checklist, o operador ou o próprio motorista entregará esse checklist com os defeitos nesses veículos, nessas máquinas, entregando ao responsável, e esse responsável ali dando um visto, um ok do que se apresenta nesse veículo, nessas máquinas aí, para que seja feito. Isso vem, eu acho que de encontro aí de grande valia para até uma economia nos cofres públicos, porque muitas vezes é levado o veículo para a oficina, não é relatado, não tem um documento que prove que esse veículo foi com tal problema. Então, daí chega no momento de ir buscar esse veículo, essa máquina nessa oficina, na verdade você não tem como cobrar aquilo porque você não fez uma relação do que, ou mesmo que tenha feito, não tem uma assinatura de um responsável, de nada para que seja cobrado se esse serviço foi realizado mesmo. E também isso serve até para uma própria garantia, né? Se esse veículo ou essa máquina voltar novamente com esse problema, para que a prefeitura não esteja pagando 2 vezes o mesmo serviço. Eu tenho presenciado ali, até uma máquina ali já foi 2 ou 3 vezes para a oficina e voltou do mesmo jeito. Então, foi dinheiro que foi gasto, é dinheiro do contribuinte, então, como se cobrar isso? Eu analiso assim, que todo esse serviço tem que haver uma garantia, provavelmente, lá no certame licitatório, tudo, deve constar isso, né? Mas, será que está sendo fiscalizado certo? Será que está sendo visto, mesmo se foi feito esse serviço? E quando for, vamos fazer uma comparação. Temos aqui o vereador Marcelo, que trabalha também lá um caminhão, temos o vereador Reginaldo, eu também trabalho. Eu vejo que quando for para mandar um veículo ou um caminhão, a pessoa que trabalha com o veículo, que deve ser a pessoa que deve levar esse veículo lá, para constar, é ele que sabe que problema que está acontecendo, o que está acontecendo naquele veículo. E quando for para ir buscar esse veículo novamente na oficina, seja essa pessoa que levou, e com esse checklist em mãos, ele vai conferir se na verdade aquele serviço foi realizado. E se não foi, a minha opinião é o seguinte: não se traz esse veículo, não se traz essa máquina na oficina, enquanto não corrigir o que foi feito no checklist, porque provavelmente na hora de cobrar vai vir na nota fiscal cobrando. E será que o serviço foi feito? E lá se foi o dinheiro público. Então, por esse motivo eu estou entrando com essa indicação, vejo que é uma necessidade muito grande de ser feito isso, e pensando-se primeiramente também na economia e não desperdiçar o dinheiro público. A segunda indicação é sobre a correção de valores de ressarcimento de deslocamento, né, de base aí conforme na legislação vigente aí, o deslocamento sobre os motoristas, né, que fazem principalmente os motoristas que viajam da saúde. Eles saem 5 horas da manhã, né, eles não estão saindo de casa 5 horas, eles levantam 4 horas da manhã, porque 5 horas da manhã eles já têm que estar na estrada com o pessoal. E esses motoristas, eles ficam o dia inteiro, eles retornam 17 horas, 18 horas para casa. Então, pedindo aqui esse ressarcimento aí, sobre o vale alimentação ali, das diárias, né, que se chama reposição, né, reembolso, conforme, né, que seja feito esse reajuste, conforme está na lei 1140, de 22 de abril de 2021, né, que, até dando uma olhada ali, via decreto que é feito esse reajuste aí, e pelo INPC, né. E eu, olhando ali, eu encontrei só um decreto de maio de 2024,
Então, só teve um reajuste de maio de 2024. Não teve o reajuste desses reembolsos para esses funcionários em 2025. E também ficou lá de janeiro até maio de 2024, ficou para trás. Então, não foi reembolsado esse valor. Então, estou fazendo essa indicação aí para que o Poder Executivo veja aí, né, analisar isso aí, ver conforme essa lei, e já dando essas percas que ficou lá dessa época, e já colocando também o INPC desse ano. Então, conforme a Lei 1140, de 22 de abril de 2021. A próxima indicação é a número 03, que solicita o pagamento de anuênio retroativo aos servidores municipais conforme a legislação federal. Esse retroativo aqui que eu estou pedindo, até eu peço assim que as pessoas que até estão nos assistindo via YouTube, né, que às vezes as pessoas confundem achando que a gente está pedindo aumento para nós vereadores. Não, o que eu estou pedindo aqui é o retroativo referente ao período do Covid-19, que ficou congelado lá. O aumento salarial, contagem do tempo de serviço dos servidores públicos federais, estaduais e municipais foram congelados em 28 de maio de 2020 a 30 de dezembro de 2021, referente ao Covid-19. Então, os funcionários, tanto federal, estadual e municipal, eles não receberam-se o seu anuênio. Então, agora, como o STF já fez o julgamento, já tem lá o julgamento do STF, concedendo e que seja pago esses retroativos, então, já fiz a indicação aqui, pedindo aí ao Poder Executivo que seja feito, então, o pagamento desse anuênio atrasado que ficou aos servidores públicos municipais. E a indicação número 4 é solicitando ali um reparo na pavimentação asfáltica, na rua 15 de novembro, ali em frente ao supermercado Coral. Já tem um buraco ali, já há mais de 20 dias, e quando o tempo não está chuvoso, não tem chuva, até a gente, sim, e o próprio motorista, condutor, ele consegue visualizar aquele buraco ali. Mas quando chove, ele enche de água, você não consegue visualizar e está correndo o risco ali até mesmo de causar um dano ali ao proprietário do veículo, cortar um pneu, o cara perder até uma roda ali, por causa que ele dá um impacto muito grande. Então, gostaria aí que o setor de obras estivesse mandando uma equipe lá, um pessoal lá, para que seja corrigido, seja lá feito um tapa-buraco lá, mas ver um material mais resistente, né? Não adianta jogar lá só uma pedrinha lá, que a próxima chuva que der vai tirar tudo de volta e não vai adiantar. Então, de repente, até se conseguisse fazer ali uma massa, ali um concreto, e colocasse mais assim a parte já de menos fluxo de veículo, mas à noite, né, e sinalizasse com um cone lá, uma massa de concreto bem forte, que resolveria esse problema ali e evitaria. Vamos que daqui a pouco causa um problema no veículo, com todo o direito o cidadão pode vir pedir ressarcimento à prefeitura, porque é via pública. Então, senhor presidente, no momento é isso, as minhas indicações, a minha fala aí, e peço que seja, como de praxe, né, as indicações sejam enviadas ao setor competente, para que cada chefe de departamento que receba esteja aí olhando e executando os pedidos nossos aqui, que é indicação, né? Na verdade, às vezes a gente é cobrado, por que nós não fazemos isso, fazemos aquilo? Não, tem muitas coisas que não competem a nós, compete ao executivo.
só que infelizmente nós somos cobrados pela população, né? Então aquilo que a gente pode estar aqui reivindicando é indicação e é isso que eu estou fazendo. Então, muito obrigado pela atenção. A palavra do senhor é livre, senhores. Permite, senhor presidente? À vontade, vereador. Queria fazer um comentário na fala do vereador ali. Eu acho que a situação das diárias aí, a gente teria que rever, primeiramente, eu acho que é a lei aqui, porque a maior reclamação que tem hoje dos motoristas lá é sobre o horário. E eu acho que a gente tem que cumprir o horário, porque quando você vai almoçar, aquele é o teu horário de almoço. Não existe esse negócio, a reclamação deles é assim, ó, eu saio 9 horas, vou lá em Curitiba e tenho que voltar. Daí o cara nem para fazer o horário do almoço dele e não dá o direito da diária, né? O cara tem aquela noção que se ele parar, quem vai ser prejudicado vai ser o paciente naquele momento que ele parou ali. É uma hora e é de direito, até do motorista. Muitos deles não fazem. Então, o que acontece? Eu acho que está na hora da gente dar uma revisada na lei aqui, para a gente ver essa situação de horário. Daí, às vezes, até, por exemplo, o dia, eu até já houve situações ali de outros secretários ali, que o cara ia 9 horas, voltava 4h30, por causa de meia hora, o cara não recebia diária. Mas, às vezes, esse mesmo motorista não parava a almoçar, estava só comendo um lanchinho ali, não tirava nenhuma coisa, e daí faltava um pouco de empatia pelos secretários e usavam a lei, dizendo que foi uma lei feita meio por cima da coisa, que não foi prestada atenção na hora, e era culpa de quem fez a lei, até na época, acho que foi o vereador aqui, essa resposta eu tive de um secretário uma vez. Então, eu acho que dá para a gente dar uma revisada aí semana que vem já, antes até de ver essa revisão do percentual ali que tem para ser feito de repasse, dá para ver talvez se precisar aumentar a diária do pessoal ali, eu até acho que é pouco, a gente já podia ver isso e ver essa situação de horário aí, de 4 horas, 8 horas aí, para ter o direito da diária. Era isso, se quiser. Permite uma parte na sua fala, vereador? Sim. Na verdade, essa lei, como ela gera gastos, ela vem do executivo, né? Uhum. É aquilo que eu comentei ali. Tem muitas vezes que fala-se que nós não podemos fazer projeto que vá onerar os cofres públicos. Então, na verdade, essa lei ela veio do executivo a primeira vez, até daí, por alguns reajustes, alguns acertos na lei ali, o prefeito retirou a primeira vez o projeto, não sei se Vossa Excelência lembra, esse projeto voltou para lá, mas, na verdade, quando ele veio para cá, faltou nós ter dado mais uma olhada com melhor atenção ali, né? E está revendo essa parte do horário que Vossa Excelência falou, e também outra parte, senhores vereadores, que eu tenho recebido muita reclamação, é quanto à demora do ressarcimento desse dinheiro. A lei fala que de cada 15 dias você entrega lá juntamente com o diário de bordo do veículo e o diário de bordo individual do motorista. Então, para fazer o cruzamento de dados, concordo, está correto, para você poder pagar a diária, né? Então você pega seu diário, isso está na lei, né? Pega seu diário de bordo e pega o diário individual do motorista para fazer o cruzamento, para ver se na verdade está correto para ele ter o direito de estar sendo ressarcido, né? Até sugerir uma indicação aí, na próxima sessão, pedindo para o prefeito que se ele poderia estar, né, dando uma olhada para fazer uma emenda nessa lei, né? Porque essa lei vem de lá, né? A gente não pode nós não podemos fazer uma emenda nessa lei, porque compete ao executivo. Então, para que ele pudesse estar mandando aí, ou sentando juntamente com nós aí, para nós estar discutindo a melhoria nessa lei, né? Quanto ao tempo fora do município e quanto ao prazo de demora de reembolso, né? Então, leva-se de cada 15 dias, você entrega lá o seu relatório do diário de bordo lá. Aí, leva-se mais um tempo até a tesouraria fazer todo o trâmite que tem que fazer ali, para daí receber. Então, torna-se um tempo muito prolongado para o motorista, ele está tirando esse dinheiro do bolso dele para se alimentar, né? Leva aí, se de repente, dependendo quanto está ali o trabalho da tesouraria, às vezes até 20 dias para ser reembolsado. Então, eu vejo que é muito tempo para você estar tirando dinheiro do teu bolso, para depois você estar sendo ressarcido aquele valor.
Então, seria aí de ver aí o prefeito aí, para que se até, de repente, fosse melhor fazer que nem outros municípios que a gente sempre conversa aí com os motoristas dos outros municípios, que fizesse um adiantamento desse valor para ele estar se alimentando, né? Então, colocaria um valor lá no cartão de crédito, vamos dizer assim, o motorista que viaja sempre mais os de roteiro de saúde, né, que é o dia a dia, né, os outros ali, o pessoal do transporte, de obras, até nem não é tanto, né, tem semana que viaja bastante, tem semana que já não viaja, mas os roteiristas de saúde é todo dia. Então, para que analisasse lá se teria uma forma de fazer, de fazer um adiantamento, e daí um certo valor lá, vamos dizer assim, que esse motorista durante a semana ele vai ter que desembolsar R$600 do bolso dele para alimentação, ou R$800, então a prefeitura fizesse esse adiantamento num cartão para ele, né, e aí com esse diário de bordo e com o diário individual do motorista, ele fazia o cruzamento de dados, a hora que abatesse aquele valor ali, novamente recarregava aquele cartão, né? O que eu sempre tenho conversado com vários motoristas de outros municípios, que é assim que eles recebem, assim que é feito, né? Então eu vejo que poderia também ser feito aqui da mesma forma. Se em outros municípios funciona, aqui também pode funcionar, claro, sendo diante de documentação, diante do diário de bordo oficial, ali do carro e do diário individual, né? Mas, e tem a lei do diário de bordo, Vossa Excelência sabe, né? Então, que existe, mas tem que ser o diário de bordo oficial, não num papel de caderno lá, que nem eu já vi. A lei não fala que eu vou colocar lá numa folha de caderno e vou chegar a entregar para o chefe, ele não. Tem que ser no diário de bordo do veículo, no diário de bordo individual, para fazer o cruzamento de dados, para ele ter o direito de estar recebendo, né? Então, são coisas que, analisando, conversando, vai se ajustando, né? E eu vejo da forma que eles estão corretamente certo, porque o senhor analise, você ficar desembolsando 20 dias do seu dinheiro para depois receber novamente. É difícil, né? O cidadão sempre tem seus compromissos, suas contas, aí ele tem que desembolsar para se alimentar e tem que aguardar esse período tão prolongado para ser reembolsado. Então, eu vejo dessa forma, vereador, que vindo-se o prefeito até vir conversar com nós, ou nós chegar e até ele, sentarmos, conversarmos, dialogarmos, né, encontrar uma melhor forma para estar atendendo esse servidor que sofre, e é sofrido isso aí, se você levantar 4 horas da manhã, porque 5 horas você tem que estar na estrada, ficar o dia inteiro, né? Você tem que tomar café da manhã, você tem que tomar uma água, você tem que almoçar, e à tarde ainda fazer mais um lanche, porque às vezes você chega às 17 horas, 18 horas, então você tem que se alimentar. E daí, veja bem, até o valor, se você for, dependendo do local que você for fazer uma alimentação, você vai, o teu dinheiro, esse valor do ressarcimento não vai dar. Então, às vezes, o próprio motorista, às vezes, ele tem que, vamos dizer assim, ele está lá no Jardim da Caron, daqui a pouco ele tem que se deslocar de lá, quase lá para o centro, para ele encontrar um Marmitex mais barato, para esse valor dar, senão ele tem que tirar, além dele pegar o valor desse reembolso, ele vai ter que inteirar mais um pouco do bolso dele. Então, são coisas que a gente, analisando, vendo sim, e tem como consertar. É só nós sentar, conversarmos, vermos, né, a maneira mais correta, mais possível, dentro da legalidade, né, que tem que estar tudo dentro da lei, não podemos fazer nada fora da lei, e eu acho que tudo funciona. Obrigado. Palavra que senhor livre, senhores. Palavra, presidente. À vontade, vereador. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite quem assiste pelo canal YouTube. Graças a Deus, mais um ano, né? Estamos aqui todos juntos, novamente. Que Deus nos dê discernimento e direcionamento para a gente poder
levar nossas ações nessa casa. Então, apresentei aqui uma moção de aplausos. Essa moção de aplausos é para o pessoal da 40ª DRP, Delegacia de Palmeira, que também cuida da nossa cidade. Agora não mais ao comando do Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo já se despediu agora na quinta-feira e foi trabalhar mais especializada. Então ele agora vai, com uma missão maior, vai cuidar do Paraná inteiro, né? Não é somente uma cidade, mas eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Rodrigo e toda a equipe, ele, o Luiz, o pessoal ali, o Marcos, e desempenhamos muitos trabalhos, excelentes profissionais. O último que ficou marcado, acredito que os senhores vão lembrar, que foi uma memória recente agora, no ano passado, onde teve aquele trágico episódio onde que 2 cidadãos vieram lá para compra de materiais e acabou que um cometeu o homicídio ali no interior de Porto Amazonas. Então, depois de um trabalho muito bem feito, minucioso, a equipe chegou no autor, descobriu ali onde que estava a vítima e trouxe um conforto a mais para uma família, principalmente uma mãe ali que havia perdido, né, um filho e não tinha nenhum conhecimento onde que estava. Então, essa moção de aplausos hoje, ela reflete para essa equipe e é um agradecimento a tudo que eles fazem pela nossa cidade, pela nossa redondeza, seja Palmeira, fizeram serviços em outros lugares também, que o crime ele se expande pela questão de Paraná, né? Pode estar na região fronteiriça, pode estar no litoral paranaense e assim por diante. Então, uma equipe excelente, e aqui eu deixo meus cumprimentos a todo o pessoal da Delegacia de Palmeira ali, que são excelentes profissionais. Posterior, eu apresentei uma indicação aqui. Então, nesse período de recesso, a gente não para, né, o serviço, a gente está em recesso das atividades nossas na Câmara Municipal, mas, externamente, o trabalho continua, né? Afinal de contas, a cidade não pode parar em nenhum momento. E, numa dessas visitas que eu fui fazer, foi ao Conselho Tutelar. Ali escutei várias demandas e ali foi uma questão até da parte deles de conselheiros. Eles agora estão em 3 conselheiras somente, 2 conselheiros, uma passou no concurso municipal, o outro conselheiro foi para outro trabalho, na cidade de Palmeira, e acabou que ficou desguarnecido. Então, era uma das reivindicações deles. Dentro dessas reivindicações, foi falado a questão também salarial deles, do pessoal, que hoje o salário deles não é um salário assim que seja atrativo para quem for almejar, né, uma vaga. Então, às vezes, é muito pouco candidato. E essa questão também que eu havia conversado com eles aí, que eles explicaram ali, que às vezes tinham que emprestar alguma cadeirinha ou algum bebê conforto para deslocamento. E a gente sabe o risco que você tem de você pegar uma estrada. A questão, primeiramente, o risco, né? Risco à vida, né? No transporte de uma criança. E a questão também, se não for com toda a questão de segurança, os equipamentos obrigatórios, pode ser até retido o veículo, né? O veículo é multa e assim por diante. Então, essa é uma reivindicação que é realmente para somar, né? Somar e a gente tentar alinhar e cooperar com o trabalho do Conselho, que é tão importante na nossa cidade. A questão do pessoal ali, já está o concurso novamente, né? Já foi feito, já tem acho que 8 interessados, candidatos, né? E a questão salarial, eu levei até o prefeito Elias, e na sequência, segundo ele mesmo relatou, vai ser feito um estudo, porque realmente precisa de melhores, né? Precisa de melhores. O pessoal tem que ter, principalmente a questão de salarial. A gente sabe que o salário é que movimenta uma família, né? Então, é importante uma pessoa vir trabalhar. Se for bem remunerada, ela vai trabalhar com dedicação ali e vai estar focada no trabalho. Então, eu acho que é interessante a gente dar essa atenção para o pessoal do Conselho. Se o vereador Carnum me permitiu, quero pegar um gancho só nessa situação aí do
das diárias. Então, há algum tempo já também eu fui procurado pelo pessoal, principalmente a questão inicial e o pessoal da saúde, né? A gente sabe o dia a dia do pessoal da saúde. Eu vejo hoje como positivo, ambos aqui, o vereador Carnão, o vereador Reginaldo, que estão naquela frequente do dia a dia ali, conversa, pode não estar no transporte ali, né, da saúde, mas conversa com os motoristas. Então, conhece a realidade, assim como foi apresentado para mim, que nem o último dia que eu recebi uma mensagem agora, 17 horas fora do porto, em viagem, com R$73. Assim, tem que levar em consideração que a pessoa sai daqui fazer uma viagem, muitos motoristas, que eu sei, às vezes tem algum problema de saúde, e às vezes a pessoa necessita de uma alimentação ali uma alimentação melhor, procurar um lugar melhor para se alimentar. Às vezes ele tem uma diabetes, um pré-diabético aí. A gente sabe que ele não vai poder se alimentar em qualquer lugar, comer qualquer refeição rápida ali, que ele vai se prejudicar lá na frente. Então, essa questão, a gente conversei com os motoristas também, conversei com o prefeito Elias, e que foi relatado que vai ser feito um estudo sobre isso aí, para ter essas melhoras. Eu vejo hoje que é interessante a gente chegar, sentar com o prefeito Elias e conversar, mas eu acho que mais interessante disso é ouvir diretamente na fonte de quem realmente passa o dia a dia, que sai daqui na madrugada, que vai nessas viagens, vai em estrada, é cansativo, horas às vezes, em estrada, a gente sabe o quanto isso é desgastante para um motorista, né? Então, nada melhor que um dia ter uma reunião dessa, o pessoal da saúde mesmo, pega, anota as reivindicações, conhece a história de cada motorista ali. Olha, eu preciso isso, eu preciso de uma alimentação diferente, eu necessito de uma outra coisa, eu preciso descansar um pouco, às vezes. A gente sabe que a gente é ser humano, a gente tem que ter a hora a gente descansa, a gente pode acontecer de estar cansado e cometer um erro. A gente sabe disso. Eu trabalhei, né, com viatura, era 12 horas ininterruptas uma noite. Isso te dá um desgaste físico e mental enorme. O trânsito te desgasta. Então é interessante essa situação, e principalmente a questão do dinheiro ali. Muitos não têm aquele dinheiro disponível realmente para bancar mensalmente ali. É interessantíssimo essa ideia da pessoa ter ali um pré-gasto ali já disponível. Você está com o dinheirinho na mão ali para você. Se caso você não usar, tudo bem, é devolutivo. O cartão que a gente tinha no governo era assim, era dessa forma, a gente tinha um cartão. Se você não sacar, você sacava o que você iria utilizar, que era disponível para você. O que você não sacasse, automaticamente retornava aos cofres públicos. Isso é automático. É o que a gente chamava de cartão corporativo, né, que a gente tinha. Então é algo que às vezes é fácil de você agilizar, você deixar tudo alinhado. É que nem a questão ali dos veículos. Hoje é tão fácil você fazer um QR Code. QR Code, chega ali, celular, todo mundo tem um celular. Faz a leitura, o próprio celular aqui vai abrir o dispositivo daquele veículo. Você coloca os dados do veículo ali, a quilometragem, todo dia, condições de pneu, de lataria, abastecimento, troca de óleo. Você preenche, a gente fazia isso aí. É normal. Um QR Code básico ali no para-brisa, você fazia todo esse processo. Mas isso é uma questão que eu acho que tem que conversar diretamente com quem está no dia a dia. Daí você vai saber certinho a necessidade de cada um em cada setor. Obrigado, senhor. A palavra do senhor livre, senhores. Não havendo mais quem queira fazer o uso, passamos para a ordem do dia. Em discussão e votação única o requerimento da dispensa de pareceres do projeto de lei número 1 de 2026, o qual implementa a revisão de vencimentos dos empregados públicos efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal e de outras providências. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Como vota o vereador Arnaldo?
Com o voto do vereador Carlão. A favor. Com o voto do vereador Vinícius. Favorável. Com o voto do vereador Edson. Favorável. Com o voto do vereador Luiz Gomes. Favorável. Com o voto do vereador Reginaldo. A favor. Com o voto do vereador Jorge. Favorável. E com o voto do vereador Marcelo. Favorável. Declaro aprovado em primeira votação única o requerimento de dispensa de pareceres ao projeto de lei número 1 de 2026, por 8 votos a favor e nenhum contrário. Em discussão e primeira votação o projeto de lei número 1 de 2026, de autoria da mesa diretora, o qual implementa a revisão de vencimento dos empregados públicos efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal e de outras providências. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Com o voto do vereador Carlão. A favor. Com o voto do vereador Vinícius. Favorável. Com o voto do vereador Edson. Favorável. Com o voto do vereador Luiz Gomes. A favor. Com o voto do vereador Arnaldo. Favorável. Com o voto do vereador Marcelo. Favorável. Com o voto do vereador Jorge. Favorável. E com o voto do vereador Reginaldo. A favor. O meu voto também é a favor. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 1 de 2026, por 9 votos a favor e nenhum contrário. Em discussão e votação única o requerimento de dispensa de pareceres ao projeto de lei número 2 de 2026, o qual concede revisão geral de vencimentos aos agentes políticos do Poder Legislativo e de outras providências. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Com o voto do vereador Arnaldo. Favorável. Com o voto do vereador Marcelo. Favorável. Com o voto do vereador Jorge. Favorável. Com o voto do vereador Reginaldo. A favor. Com o voto do vereador Carlão. A favor. Com o voto do vereador Vinícius. Favorável. Com o voto do vereador Edson. Favorável. Com o voto do vereador Luiz Gomes. Favorável. Declaro aprovado em votação única o requerimento de dispensa de pareceres ao projeto de lei número 2 de 2026, por 8 votos a favor e nenhum contrário. Em discussão e primeira votação o projeto de lei número 2 de 2026, da autoria da mesa diretora, o qual concede revisão geral de vencimentos dos agentes políticos do Poder Legislativo e de outras providências. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Com o voto do vereador Luiz Gomes. Favorável. Com o voto do vereador Reginaldo. A favor. Com o voto do vereador Jorge. Favorável. Com o voto do vereador Marcelo. Favorável. Com o voto do vereador Arnaldo. Favorável. Com o voto do vereador Carlão. A favor. Com o voto do vereador Vinícius. Favorável. E com o voto do vereador Edson. Favorável. O meu voto também é favorável. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 2 de 2026, por 9 votos a favor e nenhum contrário. Em discussão e votação única, o requerimento de dispensa de pareceres ao projeto de lei número 3 de 2026, o qual altera emendas impositivas inseridas no orçamento de 2026. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Com o voto do vereador Reginaldo. A favor. Com o voto do vereador Luiz Gomes. Favorável. Com o voto do vereador Edson. Favorável. Com o voto do vereador Vinícius. Favorável. Com o voto do vereador Carlão. A favor. Com o voto do vereador Jorge. Favorável. Com o voto do vereador Arnaldo. Favorável. Com o voto do vereador Marcelo. Favorável. Declaro aprovado em votação única o requerimento de dispensa de pareceres ao projeto de lei número 3 de 2026, por 8 votos a favor e nenhum contrário. Em discussão e primeira votação o projeto de lei número 3 de 2026, da autoria da mesa diretora, o qual altera emendas impositivas inseridas no orçamento de 2026. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Com o voto do vereador Arnaldo. Favorável. Com o voto do vereador Carlão. A favor. Com o voto do vereador Marcelo. Favorável. Com o voto do vereador Vinícius. Favorável. Com o voto do vereador Jorge. Favorável. Com o voto do vereador Reginaldo. A favor. Com o voto do vereador Luiz Gomes. Favorável. E com o voto do vereador Edson. Favorável. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 3 de 2026, por 8 votos a favor e nenhum contrário. Em apreciação, as indicações número 1, 2, 3 e 4 de autoria do vereador Carlão. E a indicação número 5 de autoria do vereador Edson. Não havendo restrições, fica determinado o encaminhamento ao setor competente.
Em apreciação, a portaria número 3, de 19 de janeiro de 2026, a qual constitui as comissões permanentes para o exercício de 2026. Não havendo alterações, fica ratificada a portaria número 3 de 2026. Encerrada a ordem do dia, deixo a segunda palavra livre para assuntos diversos. A palavra está livre, senhores. Palavra, senhor presidente. À vontade, vereador. Só gostaria de agradecer o pessoal do setor de obras, que por mais que a gente estava sem as reuniões aqui às terças-feiras, a gente sempre estava levando, os vereadores sabem o que eu estou falando, a gente sempre está levando indicações lá e pedido para o setor, principalmente o setor de obras, né, vereadores? Então, agradecer eles por terem atendido nós. Até tinha uma indicação de um local em frente à padaria minha lá, que tinha aberto um buraco lá, um caminhão passou por cima pela calçada, quebrando uma manilha, e ontem já foi consertado lá. Agradecer o pessoal lá do setor de obras, que sempre estão à disposição nossa, lá sempre em prol da população. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra está livre, senhores. Gostaria, senhor presidente, de fazer uso. À vontade, vereador. Primeiramente, desejar uma boa noite para todos os nobres vereadores. Também uma boa noite para o pessoal que assiste aí nós via YouTube, em casa, no conforto dos seus lares. Boa noite para todos. Queria fazer um comentário aqui a respeito do asfalto que vai para o Porto Velho ali. Eu notei ali que já faz alguns dias que ele está abrindo um buraco ali, costeando bem lá na lateral, indo daqui para lá ao lado esquerdo. Eu não sei se esse asfalto já foi entregue, essa obra, para o município ou não foi, em que situação que se encontra. Porque, se não me engano, parece-me que ali tinha um projeto que ia com grama plantada, até para segurar o aterro ali, para não acho que acontecer esse tipo de coisa. Agora, eu até agora assim não vi mais nada, ele parou ali, não sei se deram como concluído, se vai ficar assim. Só gostaria de fazer aqui daí um apelo, se fosse ficar assim, que a prefeitura dê um jeito urgentemente de consertar aquilo ali para não aumentar e fazer o meio fio. Se não fizer isso, nós vamos perder todo esse asfalto logo, logo, logo. E dá dobra com asfalto bom, de qualidade boa. Não é que fizer um asfalto ruim, longe disso. É que com a falta do meio fio, que o projeto era assim, que veio do Estado. Mas, se eu não me engano, parece-me que tinha, eu não sei se canaleta também, e grama, até para segurar esse aterro, para esse asfalto não acontecer o que aconteceu. Então, só estou aqui dando um lembrete aí, abrindo o olho. O pessoal da administração e o prefeito, o pessoal aí de obras, que providencia o conserto imediato daquele buraco, antes que ele alastre, ele aumente aquilo ali, que já faz mais de semanas que está ali do mesmo jeito, né? E que tome uma atitude aí futuramente, quanto antes. Se o projeto não foi concluído ainda, tudo bem, a gente vai aguardar e a empresa vai ter que concluir. Então, plantar grama, não sei se vai com canaleta ali, alguma coisa. Se caso ficar por aí, o município nosso acho que vai ter que tomar atitude e fazer um meio fio ali para conter, porque senão nós vamos perder logo, logo um asfalto ali que foi feito novo agora, e não é por falta de qualidade do asfalto, é por falta só às vezes de uma segurança ali na lateral para não abrir o aterro. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra está livre, senhores. Permite, senhor presidente. À vontade, vereador. Gostaria de pedir ao vereador Arnaldo, permite uma parte na sua fala sobre esse asfalto aí. Então, esse asfalto é um projeto da Itaipu, né? E então, quando o pessoal da empresa estava lá trabalhando, até estavam ali fazendo a rotatória ali das Três Cruzeadas, eu parei conversar um dia com o encarregado, né, da obra lá. Até, vereador, foi o que eu questionei com ele, né, quanto à falta do meio fio, né, porque o que vai dar sustentabilidade a essa pavimentação é o meio fio. Aí ele me falou, olha, senhor, na verdade, esse projeto ele veio dessa maneira. Então, nós estamos executando como veio lá da Itaipu, né. Daí eu até comentei com ele, não, sim, vocês estão fazendo de acordo com o que vem o projeto. Agora, o que eu me admiro, vereador, é um engenheiro, né? Ele estuda para isso, ele sabe que se não tiver uma sustentabilidade ali na beira do asfalto, da base,
um caminhão pesado vai passar ali, o que ele tem? Ele não tem ali no que encostar, ele vai começar a desmoronar e daqui a pouco está perdido tudo, né? Claro que não é uma obra do governo do governo estadual, o dinheiro, né, o dinheiro da Itaipu, mas eu concordo com Vossa Excelência que se não é, como já falaram aqui, não é com meio fio, é com grama, uma canaleta com grama, e ali vem muita água da erosão, né? Mesmo com grama não vai segurar aquilo ali. Então, o senhor imagina agora você encostar terra no asfalto, plantar grama e daí vir passar com um caminhão pesado, achar que aquela grama vai ter a sustentabilidade daquela base. Não vai. Então, acho que provavelmente ainda não foi entregue essa obra, né? Que a gente não viu nada assim quanto a isso, né? Então, e se não for mesmo, que nem a Vossa Excelência falou ali que não vai ser com o meu fio, eu vejo que então para a prefeitura não perder, né, esse asfalto que ficou assim de boa qualidade, né? Não colocar, a prefeitura não colocar meio fio é um asfalto que e aí mais um ano aí na próxima safra da maçã e já não tem mais asfalto, né? Aí vai começar aqueles remendos com cyber, aqueles remendos e vai acabar destruindo tudo, né? Então, aí se não haver aí uma colocação de meio fio, infelizmente é pouco tempo, está tudo perdido. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre, senhores. Palavra, presidente. À vontade, vereador. Só uma parte também, vereador Arnaldo, o trajeto que eu sempre estou passando também, né? E eu levei essa reclamação ali para o setor de obras. Eles me passaram que lá é a Bronze, né? Vai voltar e fazer o conserto lá. Eles não foi entregue ainda a obra, eles vão ter que voltar. Ainda não está concluída, né? Mas ali até eu vi que realmente aquele local ali ficou meio fino, né? A parte do asfalto, eles vão voltar e vão consertar. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre, senhores. Permite, senhor presidente. À vontade, vereador. Até falando aí, né, vereador Jânio, sobre o asfalto, né? Até está faltando até a pintura da própria rotatória, né? Ali tem que ter a parte indicatória, que quem está na mão, o par, quem tem a preferência, né? Foi feito, claro, ficou bom lá, foi colocada a luminária, ficou sucesso, né? Mas, que nem Vossa Excelência falou, que a empresa então ainda não entregou, né? Então está havendo a necessidade da sinalização ali, né? Para saber quem chega ali, quem que tem a preferência na rotatória, porque se não fazer a pintura ali, logo vai dar um acidente, né? Então, e eu já presenciei muitos que vêm ali, eles não fazem a rotatória, eles chegam e cortam direto, como era antigamente, né? Então, se caso acontecer um acidente até lá, o que vai ser culpado? Aonde é que vão? Para cima? Vão para cima da prefeitura, né? Então, mas como a obra, Vossa Excelência mesmo, né, já foi apurar o caso que não está entregue, então aguardamos aí que essa empresa venha o quanto mais antes que aconteça aí danos maiores. Obrigado. Palavra livre, senhores. Palavra, presidente. À vontade, vereador. Falar duas situações só, dando um retorno para os senhores. No ano anterior, 2025, os senhores lembram que eu fiz, logo após a estação da ponte, fiz um ofício à concessionária e à Via Araucária e fiz alguns questionamentos. Ali o pessoal respondeu, até agradecer por essa resposta vir de uma forma rápida, né? Porque eu estava achando que essa resposta até nem viria. Mas eles explicaram ali o acontecido na cabeceira da ponte, que foi uma má canalização de água, né? Que ocasionou tudo aquilo. Reparo feito, mas vão continuar monitorando. Outra questão que eu havia relatado, a questão daquele degrau na pista, eles já têm ciência dessa situação e, segundo a resposta, o mais breve possível vai ser feito esse reparo ali para evitar todo aquele impacto causado pelos caminhões na cabeceira ali, né? Que realmente pode danificar novamente essa ponte.
Mas a parte mais interessante que eu havia feito nesse ofício foi uma pergunta referente a um laudo técnico atestando que essa ponte estava apta à circulação sem risco nenhum. Tive como resposta sobre essa indagação que antes já da concessionária assumir, essa ponte passou por uma inspeção e constantemente, anualmente no caso, passa-se por uma inspeção do engenheiro, que vai até essa ponte e atesta que a ponte está em condições de uso. O que é importante de ter essa resposta aqui? Porque tem duas situações que foi apontado que eu apontei. Primeiramente, a questão daquela erosão. Foi fato ocorrido. O segundo, a questão desse degrau na pista. Outros problemas visualmente não foram detectados, né? Mas o porquê que é importante um e-mail desse aqui? Aqui eles, como se fosse um laudo, eles estão dizendo que essa ponte realmente está própria para uso e não oferece risco. Se um dia, espero que não aconteça, lógico, né? Que a gente está falando aqui não somente numa passagem por cima de um rio, de uma ligação de uma cidade com a outra, mas a gente está falando aqui de possivelmente, se acontecer algo, vir a acontecer até uma tragédia às vezes, né, contra a vida de pessoas. Então a gente não quer que a integridade de ninguém seja ferida, uma pessoa seja ferida, né, nessa circulação para a nossa rodovia PR-427. Então acho que foi obtido aqui a resposta pela empresa e eu cheguei onde que eu estava procurando, que era um laudo, não um laudo, né, mas uma afirmação pela empresa que a ponte não oferece risco. Então, o objetivo aqui foi alcançado com esse ofício. Então. Segunda situação, acho que todos nós aqui, não só eu como vereador, mas todos aqui, recebem diariamente, ou semanalmente, mensalmente, situações de lâmpadas queimadas, né, em Porto Amazonas, né, não é nenhuma, nem duas, nem três. E o que aconteceu? Como ficou frequente, eu acabei uma noite saindo e encontrei isso com apontamento no meu celular, deu mais de 20 lâmpadas, chegou quase 25 lâmpadas que estavam apagadas na cidade, numa noite. Então, com o fato desse, eu fui até o computador e lá tive acesso, isso qualquer um de nós pode ter, ao contrato com a empresa. E a empresa ali, no contrato firmado, a empresa aqui perto de Palmeira, é de Palmeira, na verdade, né? E nesse contrato, o que ele fala? Ele fala ali assim, que a empresa, na primeira cláusula, a empresa fará a vistoria semanal e troca de lâmpadas semanal, então 7 dias. Semanalmente fará essa vistoria e troca de lâmpadas, independente da quantidade de lâmpadas que estarão queimadas. Importantíssimo essa situação. Por quê? Porque às vezes a gente sabe que passa às vezes 10, 15 dias e o serviço é pago. Se o serviço é pago, ele tem que ser executado. Tem que ser executado, não tem outra alternativa. Está no contrato. Outra situação que eu indaguei, porque no contrato fala do aplicativo. Não sei se vocês tiveram acesso ao aplicativo que é Ilume Mais, é um aplicativo que se baixa no celular e qualquer um da população pode ter acesso a ele. Eu vou fazer um texto para divulgar em redes sociais, relatando o que veio de resposta referente ao seu ofício, e vou utilizar para todo mundo, quem tiver interesse, baixe esse aplicativo no celular, tem acesso. Você está passando em determinada rua, viu a lâmpada queimada, entra no aplicativo, vai digitar o problema ali, já aparece especificado. Se é lâmpada queimada ou qualquer outro problema que tem ali, alguma questão de fiação e assim por diante, coloca o problema, a rua, e ele já te joga para outro campo e você dá um apontamento onde que é o lugar. Então, se espera que em Palmeira funciona muito bem, ou os outros lugares que essa empresa presta serviço, se espera que com esse aplicativo também isso caia no sistema e os problemas sejam resolvidos o mais rápido possível. Porque aqui a gente fala assim,
não é simplesmente uma lâmpada queimada. É um direito do cidadão de ter a sua rua iluminada e uma questão de segurança pública. A gente não está somente aqui arrumando qualquer empecilho para pegar no pé da empresa, não. Não é isso, não. A gente só está aqui vindo simplesmente para representar o cidadão e preservar o direito dele. E o serviço está sendo pago, então é um direito nosso cobrar também. Obrigado, senhor presidente. Palavra ao livre, senhores. Senhor presidente, permite mais uma parte? À vontade, vereador. Tenho também recebido aí, e também tenho passado por esse problema aí, quanto a situação de nossos telefones celular. Não funciona. Está uma porcaria, desculpa o palavrar, mas está uma porcaria, né? E não funciona. As pessoas que têm um comércio estão sofrendo porque às vezes necessitam, né, desse serviço. A gente mesmo precisa, porque hoje em dia é pago a maior parte das coisas via Pix. Você vai lá, fica lá, via rodando e não consegue. E se eu não me engano, até o ano passado eu conversei com o nosso jurídico ali para a gente fazer uma reclamação, né? Para Vivo, mas na verdade a empresa responsável por essa parte é a Anatel, né? E eu tinha pedido para o doutor até fazer um ofício lá para a empresa Anatel, não, acho que até o momento não chegou nenhuma resposta. Então, quero estar aí novamente pedindo aí para que a Câmara aí, no geral aí, nós entramos com um pedido, uma reclamação diretamente para a Anatel, para que possa estar resolvendo esse problema para a nossa população. Porque o comerciante perde com isso, né? Nós perdemos, que é um serviço de péssima qualidade. Né? Tem dia que, às vezes, você saiu um pouco distante aí da torre ali, 2 quilômetros, não funciona o celular. Né? Então, e hoje em dia é uma ferramenta essencial para todos, né? Então, mais uma vez aí, vou estar conversa aí com o nosso jurídico para estar entrando aí em contato com a Anatel aí, via ofício, a e-mail, de alguma forma, para que ela esteja vindo solucionar esse problema. O que é o problema? É no satélite, ou é na torre, ou aonde que está esse problema? Tem que resolver, né? Porque as pessoas cobram né? Oi, vocês, então tudo bem, nós estamos aqui, temos que representar e temos que cobrar, né, a esses setores aí que prestam esse serviço, né? Então, fica aqui mais uma vez o meu pedido aí, juntamente com a população, os comerciantes que estão aí sofrendo com isso aí, para tentar não, resolver, né? Porque tentar não adianta, tem que pegar e resolver o que é isso aí. Obrigado, senhor presidente. Palavra ao livre, senhores. Permite, senhor presidente. À vontade, vereador. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui novamente para poder legislar em nome da nossa população. Queria também agradecer aqui o deputado Estacho, né, por ter nos ajudado aí com alguns computadores para Arepa, né, pela visita, né, visitamos aí a PAI, né, onde ele já direcionou alguns recursos, e também falar do ofício que encaminhei para a concessionária Araucária, solicitando ali a viabilidade ali do ponto de parada avançada, ali na 277 com a 427, onde os mesmos, né, responderam que precisamos ver a viabilidade de espaço e encaminhar novamente um pré-projeto para eles para avaliação. Então, não tive um sim, nenhum não, mas temos a oportunidade, né, de rever
essa situação, né, do ponto de parada avançado ali para a parada de ônibus, né, para intuito de ajudar a nossa população a se deslocar entre os municípios vizinhos. Também queria parabenizar ali o deputado Toninho, tá, por viabilizar aí os 4 milhões ali que estava meio que enrolado lá na CECIT, conforme o prefeito nos pontuou hoje, tá? Para a pavimentação ali da Leonardo Novac. Então, queria parabenizar o Toninho pelo empenho em viabilizar tal recurso aí para o município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra do senhor Livre, senhores. Permita mais uma parte, senhor presidente, desculpa. À vontade, vereador. Uma situação aqui. Também fui cobrado, né, do pessoal aí, teve 2 aniversários ali no centro de eventos, né, onde o pessoal veio até mim e reclamou novamente ali como é que se diz, dos ar-condicionados que não estão funcionando, somente um está funcionando. Então eu queria entrar com uma indicação novamente, né, para o departamento aí competente, né, que olhe com carinho e veja aí para fazer a manutenção dos ar-condicionados ali e também ver a viabilidade de colocar ali o Wi-Fi, né, a internet ali no centro de eventos, que vai ser de grande valia aí para a população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra do senhor Livre, senhores. Nada mais, havendo a ser tratada, declaro encerrada a sessão ordinária, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 10 de fevereiro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.